etc. Né? Então, esse recado, todos devem conhecer a doença, eu acho que é um recado muito importante, certo? Família, a criança e, fundamentalmente, o pessoal da escola. Próximo, por favor. Então, começando a dar alguma forma de refresco na ansiedade, nos medos, certo? Vamos começar analisando esses dados aqui. Então, o coronavírus não é a primeira vez que ele está agredindo o ser humano, né? O coronavírus já vem agredindo há muito tempo e a gente tem notícia concreta e objetiva, certo? Foi um primeiro surto em 2002, certo? Esse surto em 2002 aconteceu na China, né? E tinha uma penetração muito grande entre os chineses, mas não conseguiu se transformar numa pandemia. Mas lá, certo? As crianças a ocorrência de casos entre os 0 a 10 anos foi de 0,9%. Entre os adolescentes, 1,2%. Né? Então, está se repetindo hoje a mesma coisa. Quer dizer, não é que estamos... poxa, não. Isso é uma coisa, é um perfil, certo? Desse agente, ele ter uma menor agressividade em relação à criança. O coronavírus sazonal, que é o coronavírus comum, todo dia esse coronavírus está no meio da gente, né? Os resfriados comuns, as laringitezinhas, alguns casos de bronquiolite, são causados por coronavírus que são chamados sazonais. São coronavírus que são pouco agressivos, não são muito agressivos, causam esses quadros respiratórios mais leves. Então, as crianças têm isso com relativa frequência, certo? E podem também ter casos assintomáticos. Mas aqui é uma das vantagens da criança. A criança tem um contato contínuo e permanente com esses coronavírus. De alguma forma, ela cria uma resistência, mesmo que seja transitória, tá certo? A esses coronavírus sazonais. E essa resistência, mesmo que transitória, ela é cruzada com o coronavírus da Covid-19. Então, isto é uma das coisas que se aventa como uma criança tem menos infecção ou infecções mais leves, certo? Nós, pediatras, também deveremos ter alguma forma de proteção. Afinal de contas, a gente sempre fez muita força pelas crianças. Então, a gente acaba sendo um pouco criança. Na verdade, a gente tem muito contato com o coronavírus no trabalho da gente, dia a dia, certo? Atendendo com aquelas crianças tossindo em cima da gente, etc. E uma das explicações que determinados segmentos da sociedade tem menos a infecção ou infecções mais leves seria essa, a imunidade cruzada com os coronavírus sazonais, coronavírus comuns. O Covid na China, certo? A mortalidade em criança foi 0, né? Na situação atual, que é nesta Covid agora, na Covid-19, a letalidade, certo? É muito baixa, né? E as crianças que tiveram problemas, esse número que está aqui, desculpa, saiu 6%, é 0,6%, tá? As crianças que foram a óbito, tá certo? Pela Covid, sempre foram crianças que tinham comorbidades graves, né? Não chega a 300 crianças no mundo, certo? Que morreram. Então, é uma coisa assim, verdadeiramente difícil você ter uma forma grave numa criança
normal, sem comorbidade e que leve a um êxito letal. Né? A próxima, por favor. Então, voltando aqui um pouco àquele conceito que eu estava falando, na verdade, a COVID é uma doença sistêmica. Então, o SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, SARS-CoV-2, ele compromete qualquer tecido do organismo. Qualquer tecido do organismo. Certo? E, inclusive, modifica algumas ações e funções dentro do organismo. Por exemplo, é extremamente perigoso o que o coronavírus faz com o seu sistema de coagulação. Ele promove um aumento da coagulação progressivo que vai levar você a ter problemas tromboembólicos que podem atingir diferentes regiões do seu organismo. Pode ser uma microembolia pulmonar, certo? Isso acontece em 79% das pessoas que vão a óbito, que morrem. Pode ser um tromboembolismo de sistema nervoso, como o desse repórter. Existe, o caso dele não é caso único, existem algumas referências na literatura, principalmente em pessoas mais jovens, abaixo de 50 anos, de que tem um acidente vascular cerebral, não é hipertenso, não tem nenhum fator para ter um acidente vascular cerebral, tem um acidente vascular cerebral, você vai analisar e estudar, tá certo? Era uma pessoa que estava infectada pelo SARS-CoV-2, uma pessoa que estava com a Covid. Você tem comprometimento, por exemplo, do tronco cerebral, aqui é o nível do pescoço. Desse tronco cerebral, você tem um centro, que é o centro respiratório. Esse centro respiratório é que regula a sua inspiração e expiração. Ora, esse vírus safado, ele modifica a sensibilidade do centro respiratório. Então, você continua com a tua respiraçãozinha aparentemente normal, tenha muito cuidado, certo? Mas, mais recentemente, certo? Com o advento, com toda a possibilidade de se fazer um tratamento precoce, a gente conseguiu melhorar muito toda essa evolução. A próxima, por favor. Então, a Covid é uma doença grave, certo? Mas pouco acontece no adulto, né? Pouco acontece no adulto. Na criança, desculpa. E ela tem uma evolução. Isto é uma questão individual, certo? De cada uma das pessoas, certo? Assintomáticos variam em uma... Isso aqui está se falando das pessoas como um todo e não só de criança. 1 a 3% das pessoas têm formas assintomáticas, formas leves, tem aí 50 e poucos por cento das pessoas. Depois, as formas graves pode chegar aqui até 15%, 13%. Aí a forma crítica é aquela pessoa que realmente tem que ir para uma unidade de terapia intensiva. E os óbitos variam de região para região, a taxa de mortalidade, mas fica entre 1 a 3% nesse intervalo a gente tem as taxas de mortalidade. E aqui, aqui o que eu gostaria que vocês realmente prestassem atenção é assim, aqui aconteceu o contágio. Até o 5º dia, olha aqui, o que acontece aqui? Quase nenhum sintoma. Poucos sintomas.
questão de mal-estar geral, às vezes uma tosse muito chata, uma tontura não muito explicada, tá certo? Esses sintomas dessa primeira fase, eles são absolutamente críticos e a gente conseguiu diminuir muito, tá certo? A necessidade de internação e o uso das terapias intensivas, na medida em que a gente começou a interpretar esses sinais e sintomas nesse momento e começou a tratar a partir daqui. Com isso, você reduziu muito a evolução para uma situação mais grave como o óbito. Agora, veja que, com óbito ou sem óbito, o primeiro período ele é muito semelhante em praticamente todas as pessoas. A próxima. Então, aqui é para entender um pouquinho como é que essa doença evolui. Né? Essa doença, ela tem três partes. Né? A primeira parte, certo? Aqui que está nesse segmento aqui, nessa primeira parte, certo? Eu tenho muita atividade viral. Os vírus estão se multiplicando com muita intensidade, certo? Mas eu quase não tenho resposta inflamatória. Resposta inflamatória é aquela resposta que o seu organismo usa para te defender, mas que, por vezes, essa resposta inflamatória é tão intensa que ela acaba te prejudicando, que é o que acontece com as pessoas que se tornam graves e que acabam morrendo. A segunda fase da doença, eu já tenho pouca multiplicação viral e já tenho esses sinais dessa resposta inflamatória, até que eu entro realmente numa fase só inflamatória. E este aqui foi um grande erro, certo? No que aconteceu na assistência da Covid nas fases iniciais no mundo inteiro. Por quê? Não sei se vocês lembram, mas até pouco tempo atrás, a própria Organização Mundial da Saúde, e hoje ainda aqui no Brasil, muita gente está pensando desse jeito, dizia o seguinte: só procure um hospital quando você estiver se sentindo mal. Como? Quando você estiver com dificuldade respiratória, quando você estiver muito cansado. Ora, quando eu procuro o hospital, quando eu estou muito cansado, eu já estou aqui nessa fase, na segunda parte da segunda fase, e já entrando na fase de resposta inflamatória. Ou seja, eu já cheguei numa fase grave para ser atendido. Né? Então, para vocês entenderem um pouco essa doença, esse tratamento precoce que a gente está colocando, que tem muita discussão política, econômica em torno dele, tá certo? Mas a prática dele, com certeza, é útil. Eu tenho feito esse tipo de coisa, atendi mais de 100 pacientes com Covid, e, graças a Deus, não perdi nenhum caso até agora, certo? E pessoas, às vezes, de risco, certo? Porque tratamento precoce vai ajudar você a não ter tantos vírus e não entrar nessa fase inflamatória de uma forma muito intensa. Então, só para vocês ficarem com esse panorama na cabeça de vocês de como é a doença. A próxima, por favor. Bom, a doença na criança, certo? Aí que é o que começa a interessar mais para nós e todos aqui, é o seguinte: primeiro que a Covid em criança, no total das Covids que foram confirmadas, elas não chegam a 2%. Elas não chegam a 2%. É um número bem pequeno, certo? De crianças acometidas com diagnóstico confirmado. Seguramente a gente tem muitas crianças, certo? Que foram contaminadas, fizeram sua forma assintomática, certo? Passaram desapercebidas como crianças que tivessem infectadas. Então, eu queria que aí pai e mãe já pararam, os próprios senhores professores, etc., para pensar uma coisa. Ora, se eu tenho tão pouca criança acometida, se eu tenho uma mortalidade
extremamente baixa. Só quando realmente existe alguma comorbidade maior. Ora, se eu vou mandar minha criança para a escola, eu não estou mandando, não estou dando uma sentença de morte para minha criança, né? Eu acho que isso é uma coisa bem, bem evidente, né? São raros os casos graves de óbito, então mais raros ainda, né? A imensa maioria das crianças são assintomáticas ou oligossintomáticas, poucos sintomas, né? Mas elas têm a doença, elas têm a doença. Uma boa parte das crianças, se você faz a tomografia, você vai encontrar alterações radiológicas da doença. Com certeza, vai encontrar, né? Algumas explicações, a gente vai ver com um pouco mais de detalhe. Uma delas é com relação a esse ACE2 que vocês estão vendo aí. Esse ACE2 é uma enzima controladora da angiotensina. Palavrões feios para quem não é da medicina, mas isso é basicamente o seguinte: esse ACE2, ele é um ponto que existe na parede das nossas células, de determinados tecidos. E, nesse ponto, certo, é que o vírus tem capacidade de se fixar. Ele vem, se prende nesse ponto, a partir daí ele penetra na célula, vai fazer a multiplicação dele dentro da célula, das nossas células, células do pulmão, para dali sair e infectar outra célula, e fazer o ciclo. Bem, as crianças têm um número desses ACE2 muito, mas muito menor do que o adulto, né? E muito, muito, muito menor do que a pessoa de idade, muito, muito, muito menor do que a pessoa com comorbidade, aquelas pessoas que tenham diabetes, que tenham hipertensão, fundamentalmente, né? Então, a falta do ponto de ligação nas células das crianças para que o vírus se fixe e faça doença é uma das justificativas pelas quais, tá certo? A gente considera ou explica por que a criança tem doenças muito mais leves, tá certo? E porque as crianças têm uma carga viral muito mais baixa. Quando eu tenho uma carga viral muito mais baixa, eu transmito muito menos. Quando eu tenho pouco vírus, eu não consigo transmitir com facilidade. Então, isso é uma outra coisa muito importante, né? A primeira aqui é que nossas crianças não vão ficar doentes assim, todas vão ficar doentes. Não é verdade. Elas não têm praticamente nenhum risco de morrer se elas não tiverem comorbidades, certo? E elas pouco vão contaminar as outras pessoas. A transmissibilidade, portanto, é muito baixa na comunidade, inclusive dentro do ambiente domiciliar, certo? São raros os casos aonde a criança foi o caso índice dentro, certo, do ambiente familiar. Raro o caso aonde essa criança foi quem passou para familiar. O que é comum é o contrário. É o familiar doente transmitido para a criança. E na escola vai ser a mesma coisa. A criança transmitir para o pessoal da escola, certo? Para os cuidadores, etc., professores, vai ser muito difícil. Mas, em compensação, os professores contaminar, transmitir para as crianças é muito mais fácil. Vai funcionar como se fosse o que acontece numa casa, o que acontece num ambiente domiciliar. O próximo, por favor. Um dos problemas dessa doença, né, é que ela, tanto para adulto como para criança, ela não tem uma sintomatologia assim, olha, isso aqui é assim, 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 então isso é a Covid-19. Não. Existem inúmeros sintomas que são sintomas inespecíficos. Febre, tosse, sem congestão nasal, dor de cabeça, tontura, certo? Bom, são coisas gerais que podem aparecer em várias situações. A maior parte das gripes
certo? Elas dão uma sintomatologia, das bem comum, elas dão uma sintomologia semelhante, né? Então, para a gente, tá certo, que tem que correr atrás de achar esse quebra-cabeça e montar e dizer, não, esse caso realmente é um caso suspeito, eu tenho que usar algumas nuances. Então, se vocês encontrarem, por exemplo, uma criança que está com tosse, certo, mas que não tem nenhuma congestão nasal, não tem nenhum catarrinho, nenhuma luz, certo? Essa criança é uma criança que pode ser uma criança suspeita, tá certo, de coronavírus. Se bem que, com muita frequência, elas têm uma coriza clarinha. Então, fica mais difícil. Outra coisa que a gente vê muito na criança é falta de apetite. Ela para de comer e diarreia. A diarreia é um sintoma muito frequente na Covid. Existe uma forma intestinal da Covid, onde a manifestação é doença diarreica. Mal-estar abdominal, com evacuações amolecidas, e isso se arrasta, vai por um período relativamente longo, 10, 12, 15 dias, com esse tipo de coisa. Né? E a criança tem muito mais que o adulto esta forma mais intestinal, com este processo de doença diarreica. Não é uma diarreia espoliante a ponto de levar à desidratação, mas é um quadro diarreico que se mantém, tá certo? Por um tempo que às vezes é longo desta forma como eu estou falando. Agora, existem alguns sinais, alguns sintomas que são bastante sugestivos, né? Então, a anosmia, que é a falta de olfato, e a ageusia, que é a falta de paladar, não precisa ser a falta completa, mas, puxa vida, eu não estou identificando o cheiro desse meu perfume. Mudou a minha sensação olfativa em relação a isso ou aquilo. O meu paladar é um paladar que também está estranho. Parece um paladar mais metálico, eu não estou entendendo, mas eu sinto gosto, mas é um gosto diferente. Né? Ou não sinto gosto nenhum, ou não cheiro coisa nenhuma. Isso também acontece bastante. Essa fase pode ser uma fase bem curta, 1, 2 dias, 3, ou pode ser longa. Tem pessoas que ficam mais de mês, certo? Sem olfato e sem paladar. Essa perda de olfato, essa perda do paladar é uma manifestação do vírus ao nível do sistema nervoso central. É um acometimento neurológico do vírus. Tá? Então, isto hoje a gente está até falando o seguinte, eu estou examinando um paciente e eu tenho esses sinais, falta do apetite, falta do olfato, eu não preciso nem fazer exame. Não faço mais exame para ir verificar se é isso mesmo. A única coisa que eu tenho que afastar é se a pessoa não é uma rinítica crônica, aquelas terríveis que ficam o tempo todo pingando vasoconstritor no nariz e que perde o olfato. Ela já não tem olfato já faz um tempo. Não é que ela perde a partir de um determinado momento. Né? Outra coisa é o problema da dificuldade respiratória. A dificuldade respiratória, ela dificilmente aparece naquela primeira fase. Na segunda fase, ela já começa a aparecer. E, basicamente, a gente tem que, enquanto médico, tá certo? E vocês também têm que ter a mesma preocupação, tem que estar monitorando essas duas situações. A dificuldade respiratória, certo? E o problema da coagulação. O problema da coagulação tem que fazer um exame de sangue que chama DINER-T, não tem outro jeito para a gente saber. Tá? Agora, o problema da dificuldade respiratória, vocês podem fazer testes simples. Existe a possibilidade de você usar o oxímetro, aqueles aparelhinhos que vão medir quanto oxigênio você está. Mas 2 testes muito simples para medir o problema de uma dificuldade respiratória que esteja se instalando. O primeiro deles você faz uma inspiração profunda, prende o seu ar e marca no relógio 10 segundos, certo? Para poder soltar o ar. Se isto foi uma manobra simples, você não sentiu nada, ótimo. Se isto foi uma manobra que causou mal-estar, você sentiu pressão, etc., fique esperto. Se você não conseguiu fazer,
certo? É bom procurar o hospital. Tá? A manobra extremamente simples, que é o teste dessa coisa da apneia, certo? E é extremamente eficaz. Ele tem uma sensibilidade muito grande, certo? A outra coisa é você contar a sua frequência respiratória. Você contar, normalmente a gente inspira e expira 16 vezes, 18 vezes por minuto, mas se a tua frequência respiratória chegar a 22, fica esperta, esse é sinal amarelo. Se ela bater em 25, corre para o hospital, porque realmente a coisa ficou complicada. Tá? Essa outra sensação é uma sensação muito comum descrita, que é a sensação do bolo na garganta. A pessoa fala, eu tenho a impressão que eu tenho uma coisa parada na minha garganta. Ela tem um dolorimento e essa sensação de parado na garganta. Né? A pressão no peito, tanto na parte frontal como na parte lateral, certo? É outro sinal. E um tipo de lesão na pele, que eu vou até mostrar uma foto, que é para vocês ficarem... acho que eu não vou mostrar foto, não. Foto é natural. Mas são lesões na pele, na borda do dedo, na forma de uma hiperemia, de um vermelho, certo? Que às vezes chega a formar uma úlcerazinha. Tá? Então, esta sintomatologia, a gente tem que pensar nela e trabalhar para fazer o caso suspeito. Fez um caso suspeito, não tenha dúvida, tem que tratar, certo? E tem que cuidar muito de perto o problema da coagulação e o problema da respiração. Na criança, o que a gente tem mais frequentemente é o que tem vermelhinho aqui. Febre, tosse, falta de apetite, diarreia, náusea, vômito e um pouco de congestão nasal com corizazinha, com um corrimentozinho. A próxima, por favor. Bom, agora vamos aliviar os corações, tá certo? Diminuir a pressão em relação àquela coisa que se falava no início da pandemia. No início da pandemia é o seguinte, a criança é a grande vilã dessa história, porque como ela não tem sintoma, como ela passa desapercebida, ela contamina todo mundo. Então, vovô e vovó, titia e titio mais velho, ficaram sem ver os netinhos e os sobrinhos durante um monte de tempo. Não deixavam nem chegar perto do velhinho. Né? E, na verdade, o tempo foi passando e foi se conhecendo coisas, tá certo? Esta observação que vocês estão vendo aqui como carga viral por idade, carga viral é a quantidade de vírus que eu albergo dentro do meu corpo, tá certo? Por uma determinada quantidade de tecido. Então, esse trabalho é um trabalho feito na Alemanha, mostra crianças de 1 a 10 anos, 43 mil unidades. 11 a 20 anos, 63 mil. 21 a 30 anos, 183 mil. 31 a 40 anos, 164 mil. Certo? Isso em pessoas sintomáticas. As pessoas com mais idade, as pessoas mais graves, têm carga viral maior ainda. Certo? Maior ainda. Então, dá para perceber que a criança tem 1/4 da carga viral de uma pessoa de 40 anos. Então, com essa carga viral, ela vai ter uma doença muito mais leve e a capacidade dela de transmitir a doença é muito pequena, mas muito pequena, né? Outra coisa a favor da criança é que o tempo de excreção de vírus é muito menor. A criança excreta, a capacidade de contagiosidade dela é por um tempo bem mais curto, não certo? Em relação à lá. Então, a transmissibilidade, com certeza, da criança é muito mais baixa. Isso já foi visto e observado em N lugares do mundo, certo? Muitos lugares do mundo. E, tá certo, você tem um trabalho clássico que todo mundo fala. Esse trabalho aqui, desse Davis, na verdade feito na França,
e ele conta a história de um menino de 9 anos, sintomático, com Covid provada, e que frequentava 3 ambientes diferentes, com várias crianças, tá certo? E nesses 3 ambientes diferentes, com várias crianças, ele permaneceu durante um tempo, 2, 3 semanas, e eram 122 crianças, 112 crianças no total, nenhuma delas desenvolveu a doença. Isso só para mostrar que a infectividade é muito baixa, muito baixa. Ora, eu tenho uma criança que tem muita dificuldade em transmitir, ela tem pouca carga e por tempo muito curto, né? E essa criança tem muito pouco risco de ter uma forma grave de doença. Me pergunto eu para vocês, aonde reside a dificuldade de você, já que abriu o shopping, abriu uma série de coisas, voltar à escola, obviamente, com medidas de segurança, com algumas restrições, etc. A criança é o segmento da sociedade que menos risco tem com essa doença, sob todos os aspectos. Sob todos os aspectos. A próxima. Aqui é uma tabelinha, certo? Onde mostra para a gente por que a criança tem menos infecção. Uma das coisas é que ela tem um sistema imunológico diferente. O sistema imunológico da criança, a gente tem na imunidade da gente, a gente tem um pedaço da imunidade da gente que se chama imunidade inata. No nascimento, eu já tenho essa imunidade. Na criança, essa imunidade inata ainda é muito forte, ela é muito presente. Depois que vai caminhando na idade, ela vai tendo modificações. E essa imunidade inata muito forte acaba protegendo a criança da infecção. Em paralelo, a criança tem uma dificuldade em fazer inflamação. As substâncias que desencadeiam a inflamação dentro do organismo são menos secretáveis, são mais baixas. Então, ela tem uma imunidade melhor, inata, e ela reage menos com resposta inflamatória. Se vocês lembram do que eu acabei de explicar, isso significa que ela vai ter o quê? Ela vai ter muito menos infecção e, quando tiver, ela vai ter uma forma bem mais branda de infecção, né? Outra coisa é que a criança raramente tem uma comorbidade grave, não é? As que tem, existem, obviamente, elas são, então, crianças que a gente tem que ter uma preocupação maior. Mas o que justifica que as crianças tenham menos problemas é exatamente o fato delas terem bem menos comorbidades. A criança, normalmente, ela é exposta a uma quantidade bem maior de agentes agressores, de patógenos, certo? E isto faz com que a criança tenha, certo, uma imunidade mais exacerbada. E, no caso, por exemplo, do coronavírus, daquilo que eu já expliquei, até para o coronavírus da Covid-19. A criança ainda é uma criança que, as crianças sempre são muito mais colonizadas na mucosa do que os adultos. Quando você tem muita bactéria, muito vírus em uma determinada região, ao chegar outro vírus, existe uma competitividade entre eles. E essa competitividade acaba fazendo com que haja uma redução na possibilidade daquele vírus que está chegando causar infecção. A infecção da criança, ela, como a gente chama, não é uma infecção primária. Não é aquela criança que ganhou a infecção, certo? E depois levou para dentro da sua casa e ali ela disseminou a infecção. Isso é uma coisa absolutamente errada. Na verdade, a criança é o contrário. Ela recebe a infecção no ambiente domiciliar. Então, ela não recebe a infecção de primeira mão. Ela vai receber a infecção já
transmitida de um para o outro, do outro para o outro. E essa transferência do vírus dentro de uma mesma comunidade faz com que o vírus, pelo menos numa teoria, faz com que o vírus diminua a sua agressividade, né? A história do ACE2, que eu já expliquei para vocês, nas células, que menos ACE2, menos vírus, tá certo? E uma história, agora, já teve na moda, agora eu comecei a escutar outra vez, que quem foi vacinado para BCG teria mais proteção ao nível pulmonar, tá certo? Ao nível pulmonar. Então, isso é uma coisa que a gente não tem uma comprovação, tá certo? Mas é uma coisa que se fala, escutei até outra vez, até na mídia aí, se falando novamente sobre isso. Próximo, por favor. Aqui, para deixar esse assunto bem sacramentado como uma coisa bem científica, né? Eu trouxe assim, o que é o melhor trabalho feito até hoje em relação a esse assunto da criança como doença e como agente de transmissão. Esse trabalho foi feito por esse professor, Jonas Ludvigsson, que é de um instituto sueco chamado Karolinska. Esse instituto sueco é considerado o melhor instituto de epidemiologia do mundo. E esse senhor Jonas, é um dos melhores epidemiologistas do mundo. E esse senhor analisou 700 trabalhos já publicados nesses 2-3 meses, certo? E fez todo um apanhado, todo um trabalho do ponto de vista estatístico, certo? E ele chega a essa conclusão. As crianças, muito provavelmente, elas não são veiculadoras de doença para outras pessoas. E mais que isso, aqui embaixo, se vocês vão olhar, certo? Com a volta, abrindo as escolas e os jardins de infância, muito provavelmente não vai se ter nenhum aumento de mortalidade. Não é o fato da escola estar funcionando que vai aumentar a mortalidade por Covid na região. Então, eu tenho, assim, uma convicção muito grande nesse instituto, nesse senhor, tá certo? Tenho as minhas convicções pessoais, as minhas observações, tá certo? E compartilho em gênero, número e grau com esse senhor em relação a essa conclusão que ele chegou. Aqui está o trabalho, quem quiser pegar e ler esse trabalho, acho que vale a pena, certo? Seria muito bom. Próximo, por favor. Bom, estas são as recomendações da Academia Americana de Pediatria, certo? As recomendações básicas, certo? Aqui é um super resumo. Aqui eu deixei uma referência, quem quiser buscar, vai buscar para ver na íntegra, certo? Mas, eles colocam lá textualmente que os alunos devem voltar à escola. Por quê? Porque o risco de doença é muito baixo. E a transmissibilidade idem, certo? Agora, que há um grande prejuízo das crianças nas habilidades sociais e emocionais enquanto persistir o isolamento, enquanto eles estiverem fora da escola. A escola não é só cognição. A escola é mais do que cognição, muito mais do que cognição. A escola é todo um treinamento nessas habilidades sociais e emocionais, né? E quando você perde isso, quando você quebra essa rotina da criança, toda vez que você quebra uma rotina, você gera estresse, não tem jeito. Isso é sempre assim, tanto para coisa boa como para coisa ruim. Quando você vai fazer uma viagem muito diferente, que você nunca fez na sua vida, certo? Você entra em estresse. Consciente ou inconscientemente, você entra em estresse, certo? Então, isto aqui é uma coisa que as pessoas têm que começar a ponderar, certo? Tem que começar a colocar na balança, certo? E tem que tratar com realidade, certo? Com ciência, aquilo que realmente é risco, não é risco, o que transmite, o que não transmite, né? Uso de máscara
é uma coisa complicada, né? Eu acho que, assim, na minha ótica, aquela criança maior, né? Já o escolarzinho, o adolescente, sem sombra de dúvida, certo? Se você desenvolver uma instrução compatível com a compreensão do nível da criança que a gente está lidando, certo? Com muita probabilidade, ele vai realmente tomar os cuidados por conta dele mesmo. Não é porque você fica falando. Porque põe a máscara. O cara põe a máscara e não sabe por que pôs a máscara. Lava a mão toda hora. O cara lava a mão toda hora, não sabe por que lavou a mão toda hora. Ele lava uma vez, depois não vai lavar mais. Certo? Então, isso é uma coisa que tem escolinha, quem é gestor de escola, acho que uma das coisas que deveria realmente, voltando as aulas, certo? A primeira coisa era todo um processo de educação das crianças em relação à doença. Já tendo feito isso de uma forma bem consubstanciada em todo o pessoal que trabalha na sua escola. Tá? A adaptação nas salas de aula, né? Uma recomendação deles é: o professor se mexe, o aluno não. Então a criança tem que chegar, sentar, põe o bumbum naquela cadeirinha e fica ali sentadinho. É uma coisa assim, que se a gente estivesse na Coreia do Sul, na China, no Japão, eu até imaginaria que isso pudesse acontecer, né? Mas aqui com a gente vai ser meio complicado. Agora, se o professor circular mais, etc., pode ser que as crianças, na verdade, fiquem um pouco mais paradas nas suas cadeirinhas. O lanche, hora do recreio, que é aquela hora que eles esperam pra caramba, certo? O manual diz assim: olha, vocês quatro, Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha e não sei o quê, vocês, olha, aquele quadrado que está com a letra A, vocês vão lá, sentam, cada um numa ponta, come seu lanchinho, não pode levantar, tem que falar de longe, não pode jogar. Você acha que o cara vai fazer? Não vai fazer. Então, não adianta trabalhar com coisas fosfóricas, certo? Agora, eu tenho um lugar que é ao ar livre, eu posso levar a grupos pequenos de crianças, dividir a certa hora do lanche, levo grupos pequenos de crianças para o meu espaço ali, um espaço livre, e faço o lanchezinho lá naqueles grupinhos menores. Tudo que a gente pode fazer. Ou então, se não tem alternativa, faz o lanche na carteira, conversando, etc. Né? Janelas e portas sempre abertas é uma recomendação deles, para que você mantenha um fluxo de ar contínuo, o que evita o que pode ser aerossol do vírus, então o vírus em suspensão, principalmente nos dias muito secos. Né? A maior parte de vocês acho que é do litoral, então aí o problema da umidade não é tão importante como é para a gente aqui em cima, onde vira e mexe a gente cai para 30, 20 de umidade relativa do ar, tá certo? E nessas condições, com o ressecamento do ar, as partículas virais, elas ficam em suspensão por muito mais tempo do que quando você tem a umidade. Porque a umidade é a presença de uma microgotícula de água, faz a aglutinação desses vírus acabam se juntando em torno dela, ela aumenta de peso e essas partículas caem mais facilmente. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante lembrar, se aí acontece também isso com alguma frequência, de utilizar um umidificador na sala. Bom, é óbvio que família precisa tomar consciência de que qualquer tipo de sintoma diferente na criança, a criança não pode ir para a escola até prova em contrário. Isso precisa ficar assim absolutamente bem definido para a família. E não adianta ficar com aquele revolvinho na hora da entrada, tirando a temperatura da cabeça da criança. Isso não resolve coisa nenhuma. Tá? Tem que fazer. É obrigado a fazer, Tanto faz. Mas assim,
que aquilo vai resolver algum problema, não vai resolver problema nenhum, certo? Então, assim, a orientação de que sinais e sintomas de qualquer natureza, qualquer mudança no comportamento biológico da criança, não leve à escola até que tenha um tempo e tenha uma justificativa para aquilo. Tá? Treinamento para limpeza e higienização, as crianças, elas ganham isso se vocês souberem explicar a doença para elas. Se vocês explicarem como é que o bichinho voa, o bichinho não voa porque não tem ar, como é que ele fica no ar, certo? E como é que ele entra em mim, pela minha narina, pela minha boca, certo? E que eu posso passar a mão em cima de uma mesa, enfiar na boca e levar o bichinho. Tá? Que a hora que eu ponho a máscara, certo? O bichinho não entra. Então, essas coisas fazem com que a criança tenha uma participação ativa no processo. Ele não seja só um mero repetidor, certo? De uma ordem e pronto. Não é? Condição para transporte coletivo e locomoção na escola, que é uma coisa complicada, né? De preferência que essa coisa seja feita de uma forma individual. A da família é o seu. Ou então, se for usar transportes coletivos, certo? Vai ter que usar aquela regulamentação. Então, ó, banco sim, banco não dá para encher o ônibusinho ou a pedua, coisa desse tipo, tá certo? Porque mas você está falando que não tem risco de pegar. Falar não tem risco de pegar não quer dizer eu vou facilitar pegar. São duas coisas diferentes. Eu sempre digo que tem uma diferença muito grande entre acidente e omissão. Né? Se eu encher um ônibus, apertar um ônibus de criança e alguém pegar, não foi acidente, foi omissão. Se eu seguir a regra, né, mantenha mais a distância, etc., ia acontecer, aí lamento, mas aí foi um acidente, que pode acontecer em qualquer lugar, não precisa ser na escola. Isso que precisa tomar consciência. A criança corre em casa, mesmo risco que ela corre na escola. Precisa tomar consciência disso, sabe? Bom, começou a escola, né, vai haver uma pressão danada para recuperar o que não teve. Principalmente família vai ficar atrás. Olha, então precisa ter um trabalho, precisa rever toda as suas programações, seus conteúdos programáticos e as suas programações, tá certo? No sentido de que não vai ser desse jeito, não. E tem mais uma outra coisa. Não vai poder ser igual para todas as crianças. Porque as crianças sofreram com esse afastamento, certo? Diferentes agressões. Tem as que estão muito agredidas, as que estão menos agredidas, certo? Um elemento de importância nessa agressão é realmente a déficit de atenção. É muito comum essas crianças que vão chegar agora para vocês terem um comportamento de uma criança que tenha déficit de atenção. Vai ser uma coisa transitória? Vai ser uma coisa transitória. Agora, se não houver um cuidado para aceitar isso, souber lidar com isso, ela vai deixar de ser transitória para ser uma coisa muito mais prolongada. Tá? Quem mais vai sofrer com isso são as crianças com deficiência. Essas são as que estão mais perturbadas, tá certo, com a história do isolamento social. Então, essas que vão exigir mais cuidado de todos vocês, de todos os pais, tá certo? Porque elas realmente têm na escola uma motivação, uma máquina de motivação, e elas perderam isso esses meses todos. Né? Tomar muito cuidado, exigir a imunização completa das crianças. Não é? Exames laboratoriais. Então, aqui é uma discussão, certo? Vocês vão ver, tem vários manuais aí que indicam que vamos fazer pesquisa de coronavírus por PCR, colhendo do narizinho, por semana de todas as crianças. É besteira, loucura, certo? Esse exame pode dar negativo e a criança está, certo? Então, isso não significa nada.
Agora, o pessoal da escola, isso significa, tá? Tem dois aspectos. Um aspecto que é o adulto que vai contaminar a criança. Esse é o aspecto 1. O aspecto 2 é a própria proteção da escola. A escola tem um programa de testar os seus funcionários de uma forma XYZ, cada um vai ter a sua forma aí, certo? Se por um azar do caramba, uma das crianças tiver a Covid, certo? Você, dona da sua escola, certo? Você vai estar com uma argumentação na mão, olha, o que tinha que ser feito eu fiz, os nossos funcionários estão controlados, etc, etc. Foi realmente um acidente ela ter se contaminado, né? E a coisa, isso aqui vai ter que ter um trabalho de psicóloga, do pessoal todo, no apoio a essas crianças, no trazer um lenitivo para essas crianças, certo? Vai precisar realmente muita paciência, muita ajuda para essas crianças voltarem a ter outra vez um comportamento normal dentro da escola. A próxima, por favor. Aqui é uma sequência de imagens, é mais para ilustrar, né? Então, a história de crianças não se move, o professor se move. Então, essa ideia é uma ideia que tem em muitos lugares. A história do testar as crianças, não testar os funcionários, sim. A gente acabou de colocar. A próxima, por favor. Espaço livre. Atividade ao ar livre no que for possível. No que for possível. O máximo possível, levar a criança para fora ao ar livre. E mudar um pouco a distribuição na sala. Imagina a ansiedade que essas crianças estão de falar com o amigo, de ver o amigo, de estar... Né? Aí ele chega na escola, as carteiras todas arrumadas, uma atrás da outra, ele fica vendo a nuca do amigo da frente. Né? Bom, ele vai começar a cutucar o amigo da frente, vai começar a virar, porque faz tempo que eles não se veem, não se falam. Né? Então, uma disposição que me parece muito lógica é uma disposição dessa forma, onde a criança vai ter a visão do outro, ou dos outros, sabe? Isso vai trazer para ela algum conforto dentro dessa sensação de isolamento que ela tem, né? O uso da máscara, aquilo que a gente já comentou, né? Eu duvido, tá certo? Tem outro problema que é a qualidade da máscara, então colocar qualquer paninho na frente da cara não é o que resolve, certo? A máscara tem que ter uma determinada técnica de fazer, né, essas máscaras de pano, que agora estão disseminadas, e de um modo geral é assim, ela tem que ter 2 tecidos, como algodão, por exemplo, o externo e o interno, mas tem que ter um tecido no meio de malha muito fina. Geralmente são tecidos desses tecidos artificiais, de fibra artificial, né? Tipo um tergal, tipo uma coisa que vocês fazem muito, blusa, é um tecido mais fininho, né? Então, tipo TNT, aqui o TNT bem fino, certo? Entre as duas partes. Então, esta sim é uma máscara realmente útil, certo? No sentido de proteger a criança. Agora, professor tem que ter obrigatoriamente todos os cuidados, né? Eu particularmente acho que o professor tem que usar uma máscara mais avançada. Existem as máscaras que se chamam N95H. Ela é a máscara que a gente usa quando você está no ambiente de risco, tá? É uma máscara que ela é toda fechada, tem um inconveniente, ela causa, às vezes, se acostumar, causa um pouquinho de dificuldade respiratória. A cada 50 minutos, 1 hora, tem que tirar a máscara e respirar durante alguns minutos diretamente, porque você vai acumulando gás carbônico, mas é uma máscara de proteção total, não vai pegar nada.
Não vai pegar nada. Tá? Outra alternativa é o uso de óculos. Óculos especiais são aqueles óculos que têm um fechamento lateral. São os óculos de proteção. E a última coisa é usar o gorro. Não pode ficar com os cabelos lindos, esvoaçantes ao longo das classes e das crianças. Então, usar aqueles gorros e deixar todo o cabelo preto. Né? Então, essas coisas eu acho que são importantes para os funcionários. Né? Aqui, controle sobre sintomatologia, não é aquilo que a gente acabou de falar. Qualquer tipo de sintoma diferente da criança, ela tem que ficar fora da escola. Então, não se pode permitir nenhum tipo de... Ah, mas olha só, ela fez cocô mole só 3 vezes. Está fora. Quer saber o que é esse cocô mole? Vai ficar fora. Não dá para vencer. A próxima, por favor. E isso aqui é uma coisa importante, né? Você vai ter que ter o teu currículo lá básico, etc, etc, e ter o currículo online. Por quê? Uma das coisas que você pode fazer é alternar a turma. Um dia online, um dia presencial, certo? Para manter a turma inteira. E a outra coisa são as crianças que são contactantes. Pô, apareceu um caso na casa do Joãozinho. Então, o Joãozinho vai ter que ficar 2 semanas sem ir para a escola. Então, ele vai ficar mais 2 semanas, certo? Sem material, sem nada. Então, sempre imaginar de ter esse currículo paralelo, online, certo? Para utilizar nessas situações, com uma boa explicação para as crianças do que é a doença, ela sozinha vai fazer o cuidado dela, inclusive com a lavagem das mãos, tentar usar o máximo possível a máscara, etc, etc. A próxima. Então, ensinar a doença, aquilo que a gente já falou, e todo mundo tem que aprender. Professor, pai, família e todos os mais pessoas que tenham contato, certo? Para que todo mundo se torne mais colaborativo. O problema do transporte a gente já falou. Próximo. A redução na turma. A redução na turma é uma coisa que é recomendada no mundo inteiro, certo? Que você tenha turmas menores, mais espaçadas, e um recurso é esse de alternar, certo? O online com o presencial. O online com o presencial, certo? Que seria uma saída, né? Uma pessoa dentro da escola que precisa ter um treinamento muito bom é exatamente o pessoal da limpeza. Então, esse pessoal tem que estar o tempo todo higienizando superfície, certo? Tem que estar o tempo todo cuidando do piso, certo? Então, isso é uma coisa que tem toda uma regra, certo? Existem guidelines para isso, se alguém quiser, pode me pedir que a gente faça. Próximo, por favor. Aqui vem uma coisa muito séria, que é o problema do ar-condicionado. Não pode usar ar-condicionado. Né? O ar-condicionado é um dos grandes disseminadores de vírus, certo? E que acaba causando muitos problemas. Né? Na condição de baixa umidade, já falei, né? Quer dizer, não utilizar de forma nenhuma, utilizar sempre o umidificador, certo? Então, é sem ar-condicionado e, se necessário, com um umidificador. Próximo. Bom, isso aqui é um trabalho feito pelo Instituto de Psiquiatria da USP, certo? Um grupo especial. Então, o que foi levantado, certo? O que foi levantado? As crianças desenvolvem estresse agudo, ansiedade, fobia escolar, pensamentos obsessivos, desenvolvem rituais, depressão tem aos montes, hiperatividade e desatenção, oposição e até um quadro tipo autismo as crianças vêm desenvolvendo. Então, precisa vocês trabalharem um pouco esses sinais, essas condições, certo?
para fazer na escola a identificação de como cada um vai chegar para poder fazer o trabalho de recuperação. Né? A próxima. Então, aqui, mudança na rotina são entendidas pelo nosso cérebro como estresse, e que gera alterações físicas e emocionais. Né? Como explicar para a criança o que estamos passando? Então, a primeira coisa a pessoa precisa aprender para explicar. Se você não sabe, você não consegue explicar. Você vai falar bobagem. Uhum. Se você vai falar bobagem, você vai falar mentira. Se você fala mentira, isso para a criança é um desastre total. Né? Não pode ter medo de falar a realidade para a criança. Ela está esperando que você faça isso. Ela está esperando que você transmita para ela por que você está aflito. Sabe? Então, essa ideia de que criança é um ser idiota que tem que acreditar em cegonha, certo? A gente tem que riscar no mapa, isso não existe mais. Hoje, criança de 1 aninho e pouco pega o celular e começa a querer mudar de tela. Certo? Então, a capacidade da criança hoje, certo? De fazer raciocínios, até raciocínios mais extemporâneos, raciocínios mais complexos, é grande, né? Proporciona um ambiente em que a criança se sinta à vontade para fazer. Agora, uma coisa que é bastante interessante é começar por aqui. O que você sabe dessa doença? Perguntar para a criança, o que você sabe dessa doença? Vocês vão ver que vocês vão achar histórias assim, as mais variadas. Né? As mais variadas. Né? Mas começando por aqui, você abre um espaço, né, para, se você tiver aí cuidado e tato, você vai colocando as outras coisas que são importantes. Sempre responder com honestidade. Não tem história de cegonha aqui, porque não vai dar certo. Use uma linguagem apropriada, óbvio, para cada nível de criança, certo? Esteja preparado para repetir informação e explicação várias vezes. Criança depois, somente as de mais baixa idade. Ou que você explicou um negócio, ela pegou, pôs aquilo aqui dentro. Ela vai ficar, aquilo fica trabalhando, né? Ela vai passar um tempo, ela vai te checar outra vez para ver se você falou era verdade. E se você repete exatamente a mesma coisa. Ela checa, né? Então isso precisa ficar muito claro. Se você não souber responder, a melhor coisa é assim, eu vou olhar, ou vamos olhar juntos, se é uma criancinha um pouco maior, e vamos resolver esse problema. Né? A próxima, por favor. Então, para as crianças mais, para os adolescentão já leu, tá certo? Adolescentão tem aquele sentimento, eu sou eterno, nada acontece comigo, esse vírus não existe, esse vírus é uma porcaria, é tudo bobagem isso que estão falando, certo? Eu realmente estou completamente atordoado com essa situação, eu não vejo saída na minha vida, certo? Eu vou ter um problema, eu começo a ter problema alimentar, etc, etc. Conversa ontem com um psicólogo, ele, em 30 anos de trabalho, tinha tido 5 casos de tentativa de suicídio. E em 4 meses de quarentena, ele já teve 3. Então, o que a gente está tentando colocar e que precisa despertar as pessoas é que a situação é grave. Não é uma situaçãozinha assim, falar, não, uma criança depois a gente dá um jeito. Não vai dar um jeito assim, fácil. Não é fácil de dar um jeito. Né? O adulto, o adolescente, né? Você tem que estar junto com ele, tá certo? Tem que trazer informações assim, confiáveis, tem que, se quiser assistir a notícia, assista junto, comente, certo? Valide o pensamento dos caras, né? Porque é muito comum, o cara chega e fala qualquer coisa, pai e a mãe falam, isso é bobagem. Como bobagem? Eu estou morrendo de medo, eu estou apavorado aqui, você vem me falar que isso é bobagem, certo? E ele não vai questionar isso, mas ele vai ficar com isso lá dentro dele, né? Discutir diferentes reações que ele pode vivenciar, né?
você pode estar explicando para ele, né, tá certo? O que pode acontecer, o que é um estado depressivo, o que aparece no estado depressivo, o que aparece na ansiedade, e daí para frente, né? Não faça promessas que não vão ser realizadas. Não, fica sossegado, que daqui 15 dias está tudo normal. Daqui 15 dias você vai voltar na sua escola de futebol, vai jogar futebol, você vai no cinema. Não vai acontecer nada. Então, esse aspecto tem que ser bem realista. Explique que eles podem ter conversas com você a qualquer momento. Falar, tivemos esse papo a qualquer hora que você precisar, nós estamos aqui, vamos conversar outra vez, vai ser muito bom. A próxima, por favor. Bom, já falei muito, tá certo? Vou terminar com isso aqui, que é o seguinte. Na verdade, o que a gente busca? A gente sempre busca dar às pessoas saúde, né? A OMS tem um conceito de saúde que é o bem-estar biopsicossocial e espiritual das pessoas. Tá? Mas o conceito que eu mais aceito e que eu mais tenho confiança nele é desse senhor chamado Kaplan. Ele diz a capacidade de adaptação às diferentes situações. Isto é ter saúde. Eu posso ter saúde como um tetraplégico que me adaptei naquela situação e não tenho nenhuma saúde como um depressivo crônico que tenha todas as partes funcionando. Não é? Porque eu não consigo sair daquele processo de depressão e me adaptar naquela coisa. Então, o que a gente está buscando agora e que tem que buscar, certo, é esse processo de adaptação depois de tudo isso que a gente passou, continua passando, ainda vai passar um pouco para frente, bem mais para frente, né? Mas é a busca da adaptação. E nesse processo de adaptação existem todos esses elementos técnicos, etc., mas existe muito de bom senso, existe muito de uma forma reflexiva de olhar e interpretar as coisas, né? Então vamos lá em busca dessa adaptação. Então era isso que eu tinha que passar para vocês. Muito obrigado por terem me escutado, certo? E eu estou às ordens se alguém quiser perguntar alguma coisa. Professor, sou eu aqui, Gisele, falando. Uma pena, todos estão me ouvindo, só faz um joinha, sim? Uma pena que as pessoas perderam o início da sua fala com algumas complicações de sonorização, mas também estamos aprendendo. Mais uma vez, agradecer ao professor Dr. Evandro Baldatti, que veio conversar conosco nesse encontro, esclarecer, dar um fio de esperança até para que a gente possa pensar e ter um outro olhar. É uma preocupação grande, sim, com as crianças, não com o conteúdo, mas como elas estão. Então, eu agradeço mais uma vez que o senhor possa ter muitas oportunidades de levar a sua fala para que os grupos, para que as comunidades possam refletir sobre ela e juntos tomarem decisões. Não é uma decisão que é de uma única pessoa, mas são decisões coletivas. Então, nós agradecemos imensamente e deixando aberto, foi muito bom ter o senhor aqui. Bom, eu só tenho a agradecer vocês me escutarem, porque isso é parte da minha missão, né? Como eu não posso ficar lá na frente atendendo no pronto-socorro, tá certo? Coisa que eu fiz a minha vida inteira, tá certo? Eu tenho impus a missão de esclarecer as pessoas, de levar um pouco de verdade, ou levar a verdade no meio de toda essa confusão que foi criada, tá certo? Uma confusão que não faz sentido, mas que está aí, tá certo? Poucas pessoas conseguem se dizer, não, eu estou realmente calmo e consciente, porque não está, né? Quer dizer, realmente a confusão é muito grande. Então, eu agradeço mais uma vez o fato de vocês terem me escutado, certo? Eu não sei se tem alguma questão aí que queiram fazer.
Eu vou só colocar aqui para o senhor algumas colocações bem interessantes. Então, anéis, brincos, relógios e pulseiras se devem ser evitados ou é um mito? Essa é uma questão. Se os face shield poderiam ser uma opção de conforto e prevenção para as crianças e para os funcionários. Tá vendo assim? E uma preocupação com as crianças de grupo que tem asma, né? Se é possível ter um retorno mais na escola. Então, veja o seguinte, ó, acho que aí tem duas coisas. Primeira coisa, o problema dos penduricalhos, né, brinco, essa história toda aí, tá certo? Isso é absolutamente inútil, não precisa estar usando dentro da escola. Isso pode aumentar o risco de contaminação? Não sei te responder se pode ou não, tá certo? Mas, evitando objetos, tá certo? Aonde você possa ter chegada e depósito de vírus é melhor do que você... não, eu tenho necessidade absoluta para a minha sobrevivência do brinco na orelha. Bom, então você usa o brinco na orelha, tá certo? Senão não consigo respirar. Tá bom, então fica com o brinco. Agora, não é isso que acontece, né? Tira esse brinco, deixa lá, quando você vai embora você põe de novo. Então, eu acho que isso é tranquilo. Em relação ao problema da asma, né? Então, asma é uma palavra vastíssima, né? Você tem uma quantidade, graus de asma, certo? Muito grande. Quando se fala, olha, o asmático tem maior risco, é o asmático grave. Tá? Aquele asmático que está perenemente em tratamento, com frequência tomando corticoide prolongado, usando muita medicação para evitar as crises, certo? Então, esse asmático, certo, é um asmático de um risco maior. Então, essa criança precisaria realmente tomar um cuidado maior com máscara, etc. Mas não é o fato de ser asmático que vai tirar a criança da escola, não. Tá? O que mais? Abre o seu telefone, abre o seu microfone. Pois é, eu falando com o microfone fechado. De perguntas aqui são essas, mas muitos agradecimentos, muitas parabenizações, né, falando por um excelente encontro, uma excelente live. E o senhor só não falou do Face Shield, falou? Falei o quê? Do Face Shield, se isso pode... Pode usar, lógico. O ideal é você ter a máscara, tá? E o Face Shield. Tá? Ok. Então... Tudo bem? Diga, professor. A namastê para vocês. Agora, não pode dar a mão, não pode abraçar, é a namastê. Tá? Até logo. Passe bem, muito obrigado. Boa noite. Tchau, professor. Obrigada. Obrigada, pessoal. Desculpe nossas primeiras falhas. Esperamos ótimos encontros e produtivos encontros. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.